Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, domingo 20 de outubro de 2019, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. E hoje o tema muito interessante na abordagem dessa manhã para estudarmos juntos aqui, nascer de novo. Isso aí, falar, né, das existências, né? A gente sabe que a vida é uma só, é verdade. A vida é uma só que com uma diferença. As existências, que são muitas, nós continuaremos. Né? E para abordar esse estudo dessa manhã, nascer de novo, está aqui na sala de aula o Jamiro dos Santos Filho, escritor, conferencista, ele que é logo daqui, pertinho daqui, de Araguari, 1.000 quilômetros daqui. Passou o microfone para ele. Bom dia, Jamiro. Mais um dia, agradecer sua participação aqui mais uma vez no programa Luz do Espiritismo. Pelo menos uma vez por ano a gente tenta. Pelo menos uma vez ao ano, né, Márcio? Bom dia a você, bom dia a todos aqui presentes, nossos queridos amigos que revejo a cada ano. Como é bom retornar a você que nos acompanha também através da net. Nosso abraço, nosso carinho. E esperamos responder e clarear um pouco, né, sobre esse tema tão importante que vamos abordar nesta manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Exatamente, a gente vai justamente num estudo da Bíblia, né? Se a gente pegar, para mim particularmente, Jamiro, se pegar da Gênesis, que é o primeiro livro, né, da Bíblia, e o último, que é o Apocalipse de João, um diálogo mais rico, para mim particularmente falando, esse diálogo entre Nicodemos e Jesus que nós vamos retratar hoje, nascer de novo. Marco Lazzarini, bom dia. 2 livraços com o autor presente, com dedicatória do autor para o ganhador do prêmio material de hoje, que são os 2 livraços. Bom dia, Márcio, bom dia, Jamiro, bom dia, Celso Tinta, bom dia, Vitor Savias. Vitor, você estava fazendo o que aí, Vitor? Estava psicografando ou não? Não? Você escreveu aí rapidinho uma página do testamento, aí eu fiquei até impressionado aqui agora. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM, programa Luz do Espiritismo, bom dia. E hoje nós temos 2 livraços para você, do Jamiro, está aqui presente com a gente. Jamiro dos Santos Filho, gente, ó, Tente Outra Vez, e entrevistando André Luiz. Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha, não vai ser nem eu que vou dar palhinha hoje, vai ser ele, o próprio autor, dos 2 livros, Tente Outra Vez, e entrevistando André Luiz. É só você ligar agora, 2252-4705, 2252-4705. O Celso Tinto ali preparado, né, Celso? Tá? Caneta e papel para anotar o seu nome. No final do programa, o Jamiro vai fazer o sorteio digital para você. Bona Mateno, Celso, bom dia, Celso Tinta. Bom dia, Márcio, bom dia aos amigos aqui da mesa, a todos os ouvintes. Estamos aí preparados para mais um dia, mais um domingo de estudos, à luz da doutrina, né? E aguardando aí o seu telefonema de vocês e a participação aqui pela internet, ok? Vamos lá, enquete. Sim, tem uma enquete. Bom dia, Vitor. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, o Jamiro. Rapaz, agora acho que a primeira vez que eu consigo vir no dia que o Jamiro está, né? Então, conhecendo aqui presente, né, em presença, primeira vez, então, é um prazer esse bate-papo aí. Muito bem, vamos para o nosso momento espírita, né? E hoje o tema é Nascer de Novo. Vou falar sobre Nicodemos, o diálogo entre Nicodemos e Jesus, né? O nosso momento espírita de hoje chama professores. Nós preparamos aí já com a semana, né? A semana dos mestres, né? Então, é homenagem aí no dia 15, né, de outubro, que é dia dos mestres. Então, um momento espírita de hoje dedicado aos professores. Momento Espírita. Você recorda o nome de sua primeira professora? Pois é, quase nunca lembramos. Mas com certeza recordamos dos nomes dos nossos professores universitários. E não é pelo fato da proximidade de nossa formatura,
Nós os lembramos pelo cabedal e conhecimentos, pela experiência e segurança dentro de sua área de atuação. Nós os recordamos porque partilharam das nossas lutas mais árduas, a fim de conseguirmos o tão ambicionado diploma. Nós os lembramos porque estiveram conosco nas pesquisas e nas orientações particulares. Também porque foram muitas vezes os que nos conduziram aos nossos primeiros estágios, ensaiando-nos para a carreira profissional. Alguns nos orientaram em nossas monografias, a fim de alcançarmos as especializações que almejávamos. Temos razão em recordá-los e com gratidão. Entretanto, de nada adiantaria todo o conhecimento e a experiência deles na universidade se não tivéssemos chegado até lá. E somente chegamos até lá porque em nossa infância, alguém de extrema dedicação nos abriu a possibilidade da leitura, desvendando-nos o alfabeto. Alguém que teve paciência suficiente para nos ensinar a decifrar os códigos da escrita, que tomou a nossa mão e foi traçando os contornos das vogais e consoantes, a fim de que aprendêssemos a escrever. Esta criatura foi nossa primeira professora. Enquanto brincávamos ou descansávamos após as horas da escola, ela se debruçava sobre livros à cata de contos e histórias para melhor ilustrar o ensino no dia seguinte. Enquanto nós dormíamos, ela estava criando e confeccionando materiais com suas mãos habilidosas. Eram personagens, gravuras, painéis para compor a próxima. Tudo para que o estudo nos parecesse atraente e a escola nos conquistasse. Crescemos. Hoje, quando lemos com fluência, até em outros idiomas, possivelmente nem nos recordamos das dificuldades dos primeiros momentos. Após tantas conquistas e tantos anos passados, é bom nos recordarmos da nossa primeira professora, aquela que descobriu a terra propícia da nossa riqueza interior e a despertou. Aquela que nos ensinou os sons preciosos das letras e como uni-las, a fim de formar palavras. Aquela que nos forneceu as noções básicas das operações aritméticas, a fim de que pudéssemos entender as noções de quantidade, pesos, medidas. Se você tem hoje filho na escola e se emociona quando ele chega em casa cantando uma pequena canção ou contando uma história, lembre, há uma criatura muito especial que se dedica de forma muito particular a ensinar-lhe muitas coisas todos os dias. Por isso, da próxima vez que seu filho olhar para uma placa ou painel de propaganda em plena rua e começar a soletrar, tentando unir as letras para formar palavras, e você o olhar com orgulho, não deixe de lembrar do tesouro precioso que é a escola. Mais do que isso, não esqueça de agradecer de vez em quando a professora por essas pequenas, grandes conquistas do seu filho. Rádio Nossa FM. A sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Centro Empresarial Zilda Matos, Rua 15 de Novembro, 402, Sala 101, telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria.
A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Vou retornando aí depois dessa bela mensagem aí do Momento Espírita. Você está sintonizado aqui no programa Luz do Espiritismo, que vai ao ar todos os domingos de 8h30 às 10 horas, 21 anos no ar, né, estudando a doutrina espírita, essa ciência chamada Espiritismo, nessa universidade que não dá para se diplomar, porque o estudo é intermitente. Estamos aqui com a presença do Jamiro Santos Filho, escritor, conferencista espírita, que esteve no mês de Kardec agora aqui no Grupo Espírita Fé e Esperança, que tem continuidade na próxima semana, na semana agora, dia 25 de outubro, lá com a Daniele Barizon, com o tema Alienação Infanto-Juvenil e Educação, a partir das 19h30 no Grupo Espírita Fé e Esperança, e no sábado, com o Dr. Fernando Figueiredo, com o tema Contribuições Homeopáticas na Prevenção ao Suicídio. E encerrando, dia 27 de outubro, lá no Lar Manuel Pessoa de Campos, música ao vivo com o grupo Samaritanos. Esse é o mês de Kardec e outras casas. Depois a gente vai anunciando aí, né, a programação das casas espíritas da nossa região. Estamos aqui com a presença do Marco Lazarino, do Vitor Staviaschi, e hoje com o tema Nascer de Novo. Né? Vamos lá estudar na Bíblia, no Evangelho, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Mas, Marquinhos, 2 livraços hoje com o autor presente. Isso é muito bom. Isso aí, Márcio. Tente outra vez e entrevistando André Luiz, filho do Jamiro, que está aqui presente hoje no nosso estúdio. Vai fazer o programa, é o nosso convidado, e com 2 livros zerados para você. Liga para a gente, 2252-4705, 2252-4705. Tem a transmissão também pelo Facebook do programa Luz do Espiritismo. Então liga, entre em contato com a gente. No final do programa, o Jamiro vai sortear esses 2 livros para você. Então, Jamiro, vamos falar dos 2 livros? Vamos lá, só um pouquinho, agora. Fala aí para a gente. Entrevistando André Luiz. Isso, quando ele vai falando, eu vou mostrar aqui para o público aqui, o Jamiro. Pode falar, Jamiro. André Luiz é fantástico. Ele é que veio desdobrar toda a obra de Kardec e abrir janelas para o entendimento do mundo espiritual. Então, eu costumo dizer que o espírita que não estuda as obras de André Luiz, ele vai entender muito pouco das verdades que essa doutrina fantástica nos traz. Então, toda a obra de André Luiz revela esse mundo espiritual que todos nós devemos conhecer, porque afinal nós viemos de lá e voltaremos para lá, né? E isso aí foi uma montagem que eu fiz, que eu somente fiz as perguntas e tirei as respostas dos livros de André Luiz, como se eu estivesse fazendo uma entrevista. São respostas textuais das obras dele. E o livro Tente Outra Vez tem também tudo a ver com a reencarnação, né? Se a gente falhou, errou, tropeçou, se enganou numa encarnação, vamos tentar outra vez. Mas o livro, na verdade, é um livro de alta ajuda que traz a mensagem de recomeço, de tentar novamente, sempre buscando superar, principalmente a nós mesmos, jamais desistindo da nossa evolução, né? Jamiro, o tema de hoje, né, inspirado aí na Bíblia, no Novo Testamento, João, né, capítulo 3, versículo 1 a 12, quando tem esse diálogo entre Nicodemos e Jesus. E a primeira questão que eu queria levantar, Nicodemos, né, que era um fariseu, era um doutor da lei, vai escondido, né, à noite conversar com Jesus e o chama, inclusive, de mestre. E sabia, né, que ele viesse por parte de Deus para nos instruir como um doutor. Agora, o que de fato ele queria saber com o nosso Senhor? Esse diálogo, como você disse, ele é muito rico. Tem nas entrelinhas aí surpresas até para a gente analisar. Primeiramente, eu não sei se Nicodemos foi escondido. O texto não diz isso, né? Ele foi à noite. À noite. Não sabemos a razão que ele foi à noite. Agora, o início do diálogo,
ele é revelador, porque, primeiro, Nicodemos sabe quem é Jesus, ele sabe. Ele não o chama de profeta, ele o chama de mestre. Então, certamente, Nicodemos já conhecia Nosso Senhor bem antes. E se o conheceu naqueles 3 anos, revela também que Nicodemos ele tem um bom senso de reconhecer que as obras que Jesus estava realizando, ou seja, os milagres, não era humano. Então ele já chega e não é isso, não é um ser humano comum não faria aquilo que Jesus estava fazendo. Então inicialmente ele já chama Nosso Senhor de mestre e ele reconhece que só um enviado divino poderia fazer o que ele estava fazendo. Então essa primeira parte revela que Nicodemos tinha conhecimento de quem era Jesus. Ele era realmente um enviado divino. Então, mostra o respeito e também podemos dizer que ele não é fanático. Porque um fanático, um Caifás, por exemplo, não reconheceria jamais, não chamaria Jesus de mestre. Um Caifás não faria isso. Porque a partir do momento em que você chama alguém de mestre, você já se coloca inferior a ele. Não é? Então, com respeito, né? Com Você todo se coloca respeito. como aprendiz também. Claro, um discípulo. Um discípulo, exatamente. E o Caifás não faria isso. Primeiro que ele não reconhecia Jesus como mestre, como alguém enviado de Deus. E o Nicodemos se coloca nessa situação. Mestre, sabemos que tu és enviado de Deus. Pois somente alguém assim pode fazer, pode realizar o que tens realizado. Então essa parte já é muito bonita, né? Revelando essas verdades aí. No último 6 dias de Jesus que você escreveu, ele vai, né, buscar também saber por que, né, das diferenças, assim, será que tem privilégio na lei de Deus? Uns nascem perfeitos e outros não nascem. Uns nascem com inteligência, outros não. Deus quis. Exatamente. O que nos leva a questionar essas diferenças? Qual a razão disso? Dessas grandes diferenças entre nós? Inteligentes, outros nem tanto. O bom e o mal. Aquele que mata e aquele que dá a vida. Por que essas disparidades da mente e do coração? Porque tantas pessoas inteligentíssimas e outros nem tanto. Também na parte física, qual o motivo, onde buscar a razão das doenças e outros saudáveis, as deficiências físicas em que nós já nascemos com elas. Isso não pode ser vontade de Deus, isso não pode ser vontade divina. Então, Nicodemos certamente questionava isso. Ele, por ser um mestre, ele era doutor da lei. Ele tinha conhecimento de toda a religião, não era? Ele estudava as religiões. Então, certamente ele se questionava: qual a razão disso, Senhor? Não é? Porque ele não estava satisfeito com isso. Algo no seu íntimo dizia que teria que ter uma outra razão que a vontade de Deus simplesmente. Não pode ser. É como se Deus fosse um distribuidor de bênçãos e castigos. Um maniqueísta, né? Também. Né? Porque aí ele vai criando os personagens a seu bel prazer, né? E dominando e fazendo como se cada personagem fosse um boneco mesmo, né? Isso. E não é assim, né? Isso. Então, no meu entender, eu acho que Nicodemos ansiava essa resposta. Por isso que Nosso Senhor já volta
dizendo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, Nosso Senhor já sabia o que o coração de Nicodemos buscava. Acredito eu que Nicodemos só queria só uma testificação da comprovação das vidas sucessivas, das existências. É interessante essa ligação, até que o Jamiro acabou de falar, né, ele já, acho que o Cristo falou assim, bom, ele já me reconhece, né, ele já sabe de onde eu vim, né, tem até um outro discurso que ele pergunta, né, numa outra ocasião que ele pergunta aos discípulos quem ele era, né, quem sou eu? E aí o pessoal começa a falar, igual você está falando, você é a reencarnação dos profetas e tal, e aí um fala, não, você é o Filho de Deus. E aí ele fala para aquele discípulo que ele tinha conhecimento de causa, então mais ou menos por aí, né? Sim, porque se fosse um profeta, ele o chamaria de profeta, não é? Isso. Agora, o Nosso Senhor, né, ao afirmar, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e reafirmou no mesmo diálogo, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Aí eu te pergunto, por que os cristãos não entenderam essa passagem, Jamiro? Talvez exatamente pelo o fechar do raciocínio, sabe? E Jesus fala, por que você está admirado? Qual a razão de você ficar assim? Eu estou te falando, tem que nascer de novo. Então, quando a gente abre o entendimento, como se fosse nos dias de hoje, a gente conversar com alguém que não aceita a reencarnação, a gente falar assim, mas por que você está assim? Se resiste, né? Por que você está admirado com isso? É uma coisa tão natural, sabe? Então, Jesus coloca esse diálogo nesse sentido. Não te admires. Não fica assim, não. Não se feche. Abra o pensamento, que aí você vai entender. Porque a partir do momento em que a gente não abre o diálogo ou o raciocínio, a gente não vai entender. Você fala assim, não, eu não acredito e pronto. Fala, não, mas espera. Vamos conversar. Não, eu não acredito. Aí você se fecha. Aí mesmo que traga a prova, como aquelas pessoas que dizem, mesmo eu vendo, eu não acredito. Tem gente que fala assim, não é? É pior do que São Tomé, até, né? Eu só acredito se eu ver. Esse, se eu ver, também acredito. Ainda bem. É pior do que São Tomé. Mas tem uns que falam, olha, nem se eu ver, se eu pegar, eu não acredito. Então, ele se fecha e realmente aí ele não vai entender. Então, esse alerta fala, Nicodemos, não te admires. Se abra, vamos conversar, não é? Muito legal. É. Tem os pensamentos, né? A gente vê os principais filósofos, mestres que passaram pela Terra, o mestre Jesus é o principal, mas a gente voltar ao pensamento de Pitágoras, que foi 525 anos antes de Cristo, ele tinha um belo pensamento. A lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. Olha o pensamento de Pitágoras, né? Quem não lembra de Pitágoras na sala de aula, aí, na matemática pelo menos, né? Aí você for então, lá no Oriente, Buda, né, outro mestre também, Buda, tinha um pensamento. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. O ter traz sempre para a terra. O ser distancia você de mundos inferiores como a terra. O indianismo também acredita na reencarnação. Sim. Não é? O hindu, né? Os hindu. Isso. É o Bhagavad Gita, né? 3.000 anos antes de Cristo, o livro sagrado. Bhagavad Gita. Isso, Bhagavad Gita, isso. 3.000 anos antes de Cristo, o livro sagrado do hindu. Isso. Né? Que tinha-se antes de Jesus nascer. O pensamento, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Olha que belo pensamento. Então, essa crença na reencarnação ela é milenar. Todo o Oriente acredita nisso. E é interessante que nós viemos de lá também, porque o princípio da humanidade é oriental, né? É para lá. O mundo ocidental, ele veio depois. Então, nós já passamos por lá. Todas as crenças orientais pregam, acreditam na reencarnação.
Então, o mundo ocidental é que ficou nesse ensinamento, desse princípio, de que há uma só existência, uma só vida. Buscando esses mestres, nós vamos entender que o princípio da reencarnação, ele é milenar. Aí, se a gente for para o Ocidente, nós vamos ter o Pitágoras, que eu citei agora, Sócrates. Né? Sócrates tinha um belo pensamento: estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram. E as almas dos que morreram estão vivas. Quer dizer, o Sócrates tinha a ideia já nele da imortalidade da alma. Né? Que é uma ideia também que, se cada um de nós, na atualidade, for procurar no íntimo, entende. É o que o Jamiro falou. Se a consciência, né, se permitir abrir a consciência um pouco e olhar para dentro de si mesmo, cada um vai enxergar alguma coisa ou alguma vivência até que não é desta vida, né? Eu me lembro na minha infância que eu lembrava de muitas vivências que eu perguntava à minha mãe: e aquela vez que nós fomos não sei o quê? Nem era ela, mas eu falava que era ela. Não, nós fomos no sítio, já não era. Nós fomos na fazenda, teve um casamento assim, não é. Você nunca foi. E eu ficava meio confuso, né? Então, são coisas que acontecem com muita gente que não acredita. Mas que, se for olhar, já tiveram algumas vivências, alguns flashes em sonhos, né, Jamil? Mas temos que questionar essas diferenças, essas causas, a partida de crianças. Como ficará o céu com pessoas tão diferentes, os índios, os maldosos, enfim, todos nós tão diferentes que iremos para o céu? Não justifica isso. As crianças, os jovens que vão embora, né, sem ter feito mal, mas também sem ter feito bem. Uma criança que parte com 2, 3, 4, 5 anos, o que vai ser delas? Então, quando a gente abre, como nosso Senhor falou, não te admires, vamos conversar aqui, vamos, sabe? Aí a gente começa a abrir possibilidade a esse entendimento e essa verdade que Jesus vai continuar nesse diálogo maravilhoso, que você pode seguir aí, nós vamos entender como Jesus fala, alerta Nicodemos para essa verdade. Muito bem, olha, então, 9h05, você está sintonizado nesta sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita. Né? Perfeição é uma palavra que nós vamos entender daqui a alguns séculos ou daqui a alguns milênios, né, para sairmos das rodas das reencarnações, como dizia nosso Pitágoras, 525 anos antes de Cristo. Marco Lazzarini, 2 livraços hoje para o sorteio, com o autor presente e a dedicatória para o nosso amigo ouvinte, estudante, no finalzinho. Ainda vai levar a dedicatória. Isso aí. Então, os 2 livros do Jamiro, Tente Outra Vez e Entrevistando André Luiz. Se Entrevistando André Luiz, ele tem um capítulo que fala sobre a reencarnação, já que vocês estão comentando aí, nós temos um capítulo do livro de hoje, de um dos livros de hoje, e é Entrevistando André Luiz, que fala. O que ele perguntou aí para o André Luiz que respondeu, Marquinhos? Fala aí. O que o Jamiro perguntou ao André Luiz, que ele foi lá e buscou a reencarnação? Fala para a gente aí. André Luiz, em que momento se dá a ligação do espírito com a matéria? É no momento da união sexual? Essa é uma das perguntas. Olha, em que O momento que se dá? acontece com o perispírito? A outra pergunta: em forma reduzida, o espírito que reencarna é do tamanho de uma criança? É interessante, né? Responde essa aí, então. Responde essa aí que o André Luiz falou. Como é uma sequência, eu vou responder primeiro. Tá bom. O que acontece com o perispírito? Sem que me possa fazer compreendido, de pronto, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido, compreendido. Reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Isso, Segismundo, ele está tratando da reencarnação de Segismundo, que era, na época, adulto. Tá. Missionários da Luz, né? Ao reencarnar, ele tem que se reduzir à forma infantil, e que é a sequência do diálogo, né? A que tamanho que fica?
Será que ele vai ser o tamanho de uma célula? Então, ele vai explicar que não, que ele se reduz ao tamanho de uma criança, né? De um bebê. Então, André Luiz explica muito bem esse processo de reduzir. A quem está nos ouvindo e que talvez não entenda por não ser espírita, o perispírito é o corpo do espírito, né, quando ele está no mundo espiritual. Então ele tem que reduzir para renascer. Muito bem. O Jamiro, então falando de questão de reduzir, né? A crença reducionista, né? Nós já atuamos dentro dela milênios, vivenciada pela maior parte da humanidade. É o que podemos suportar? Então, podemos dizer que sim, né? Que a humanidade, pelo atraso espiritual, talvez não estivesse pronta, o lado ocidental, para essa verdade. Mas já chegou o momento, eu acho que até passou do momento em que podemos sim entender melhor o mundo espiritual. Porque antes de a gente observar a humanidade, por exemplo, a crença no céu ou no inferno não ajudou em nada. Exatamente. Nunca tivemos medo do inferno. Verdade. Nunca. Fizemos guerras e guerras, e a igreja até que falava em céu e inferno, ela própria produziu muitas guerras. Então, acreditar em céu e inferno, olha, você vai para o inferno, não ajudou em nada, não amedrontou, não reduziu a maldade humana. E continue. E continuamos. Não é? O ódio não é porque eu acredito que eu vou para o inferno que eu vou deixar de roubar, de matar e tal. Então, nós nunca voltamos o olhar para o mundo espiritual. Agora é que essa crença, esse lado espiritualista, nós estamos começando a vislumbrar isso. Então, nesse momento, a humanidade já está pronta para receber essas verdades. Que, inclusive, André Luiz não veio revelar tudo, ele mesmo diz, né? Não posso revelar tudo desse mundo espiritual. Mas ele já revelou. E outras religiões já vêm também, aos poucos, falando desse lado espiritual, que pode colaborar para o nosso entendimento e fazer com que haja mudança, sabe? Então, eu acredito, dentro de alguns séculos, talvez, dezenas de anos ou séculos, as religiões acreditarão nesse mundo espiritual, consequentemente na reencarnação, na comunicação dos espíritos. Quando vai se dar, a gente não sabe, mas que isso é o futuro, isso é normal. É o avanço da humanidade que vai levar a isso. Como Kardec formulou a questão, né, para os espíritos, se o espiritismo seria a religião do futuro, e os espíritos passaram, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Esses princípios, as religiões irão adotar, porque a ciência vai ajudar nessa crença. Então, a ciência pode ajudar o homem a compreender que daqui a pouco, eu acredito que a ciência vai fazer com que haja uma prova da reencarnação. Nós podemos ver a prova em todo lugar. Qualquer um de nós podemos ver a prova. Como eu disse, basta ter olhos de ver, porque não é possível, quando a gente vê essas diferenças, de onde vem? Não se questione, né? De onde vem? Exato. Sabe? Nós precisamos. Então, quando a gente abre o coração e a mente, tem que ter uma explicação, uma prova. Acho que a prova ela é subjetiva, não tem como a ciência prova. Nós não podemos provar a reencarnação nesse sentido, mas se a gente tem olho de ver, fala, não, tem que ter algo nisso aí, não pode ser simplesmente vontade de Deus,
Não pode ser só o aqui e agora. Não pode ser só missão, como muitos dizem, né? Não Ele pode veio em ser. missão. Mas como assim? Né? Por isso que Não Jesus fala, mas você é mestre? Você não entende isso? E ele faz uma pergunta assim, Nicodemos, né? Como pode nascer um homem já velho, poder tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Não é fácil, não. Né? Segue a leitura. Ele vai falar uma coisa muito bonita. Segue a leitura, Márcio, por favor. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso, da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Olha aí. Isso é fantástico. E aí ele segue, ele faz até a comparação do Espírito com o vento, é isso? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Isso. Ele faz uma comparação entre o vento. Não é? Agora, olha aí, o que é carne é carne. Naquele tempo, veja bem, há 2000 anos atrás, não tinha como provar o que é da carne é carne. Não tinha. Hoje, a ciência prova que seu filho é seu, através do DNA. Você pode falar, esse filho é meu, é carne da minha carne. Isso é um ponto. O que é carne é carne. Você fala, esse filho é meu. Agora, e o espírito dele? De onde ele vem? De onde ele vem? Exato. Você não sabe. Ninguém sabe. Por isso que aí ele compara. De onde vem o vento? Ele sopra para lá, ele sopra para cá, mas de onde ele vem? É isso aí. Então, essa frase, o que é da carne é carne, hoje, a gente pode provar, a ciência prova. O DNA, né? O DNA. Teste, né? Isso. Então, olha que profundidade tem esse diálogo. E aí nosso Senhor, como gosta de trazer coisas celestes para o nosso entendimento, ele faz essa comparação. O Espírito é igual ao vento. Né? Você não sabe de onde ele vem. Então, você tem duas filhas, você não sabe de onde elas vieram. Você não sabe, eu não sei. Nós não sabemos. Não é? Escuta, mas não sabe de onde vem, né? Mas é o que ele diz no texto, né? Então, é interessante. Fantástico, né? É bonito, bonito. E ele fala, e aí no complemento, ele coloca assim. Ele vai falar outra coisa maravilhosa. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Isso. Olha, ele está admirado ainda. Né? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Espera. És mestre em Israel e ignora. Veja bem, um doutor da lei em Jerusalém, ele estava muito bem informado das crenças da época, de outros lugares. Ele sabia dos gregos, ele sabia dos romanos, que tinham vários deuses, ele sabia dos hindus, porque ali ele é como se fosse uma faculdade. Por exemplo, você fez faculdade, Márcio? Letras? Administração e letras. Administração e letras. Letras. Muito bem. Se eu fizer uma pergunta aqui de algum autor sobre letras e você não souber, eu vou falar, mas Márcio, você fez faculdade e não sabe disso? Não é? Você falar de administração, você não conhece isso? É verdade. Sabe? Você não sabe quem é Drummond de Andrade? Sabe? Peraí, você foi na faculdade para quê? Então Jesus fala isso, mas tu és mestre. Mas Jesus sabe que ele sabe. Jesus sabe que ele sabe. Jesus sabe que o Nicodemos sabe. Então ele está falando, abre a mente, você sabe disso, você é mestre, você é doutor, e vem me dizer que não sabe. Né? E aí continua. Então, digo-te, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto.
Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falei das coisas do céu? Nossa. Aí, isso é lindo demais. Olha aí, eu estou te falando coisa da terra. Eu estou te falando coisa que você está vendo todo dia, você está vendo criança nascer. Eu estou te falando isso, olha aí. Agora, imagine se eu te falar como move os planetas, como nascem as estrelas. Nossa. Sabe? Eu estou te falando coisa daqui. Tô te falando o basicão que você não quer entender. Agora você imagina se eu te falar. Nascer das águas? Então, Estamos é o recebendo espírito, aqui, né? só para passar que o pessoal está vendo Agora... aqui, ó. O pessoal está vendo aqui na câmera aqui, não é espírito não, gente. É o doutor Luiz Cancela que está aqui com a gente aqui. É o nosso amigo. Nosso amigo doutor Luiz, bom dia, doutor Luiz, está aqui com a gente, só que está sem o microfone aqui. Mas o doutor Luiz está questionando aqui uma questão que dentro desse pensamento, desse diálogo riquíssimo, como eu falei no início do programa, para mim em particular, o diálogo mais rico de toda a Bíblia, de pegar Gênesis, né, até o Apocalipse, esse é o diálogo que, graças a Deus, a gente não conseguiu suprimir, esconder, trocar, adulterar, porque faltou inteligência, porque naquela época a gente usaria a inteligência para o mal, para adulterar e apagar mesmo. Né? Não sei como passou. Graças a Deus nós não conseguimos. Eu não sei como passou isso. Mas eu não sei. Mas eu já estou até questionando aqui, não sei como conseguiu passar. Como né, passou? Mas porque faltou compreensão mesmo, senão a gente já tinha apagado mesmo. Exato. Eu acho que não entenderam a profundidade desse diálogo. É porque eles focaram, eu sei, por causa hoje, pela homilia da Igreja Católica, em cima desse discurso, né, em cima dessa passagem, a homilia ela foca muito no ensinamento de que o Cristo diferenciou a carne do espírito. Então, a homilia em cima dessa passagem de Nicodemos, eles focam exatamente nesse trecho. E aí eles vão falar, Jesus, nesse trecho, ele diferencia que a carne é carne e o espírito é espírito. Ele né, desagrega os dois. Então, e a homilia é feita em cima desse trecho. Então, não quer dizer que ela está despercebida. Quer dizer que eles focaram em um trecho pequeno dessa passagem. E aí entra no que o doutor acabou de perguntar, nascer das águas. Então, a igreja transformou esse água e espírito aí, corpo e espírito, no batismo, de nascer da água, ou seja, de ser batizado, né? Você nasce de novo, através do batismo. Mas esse diálogo, ele é fantástico, porque Jesus separa muito bem. E quando ele fala, não te admires, não, eu estou te falando coisa da terra. É como eu vou voltar com você aqui, Márcio. Um engenheiro, um médico, né, questionar, mas você fez faculdade, eu estou te falando uma coisa tão simples. O que você sabe. Agora, se eu te falar de outras coisas, se eu te falar aí dos movimentos dos mundos, se eu te falar da gravidade celestiais, se eu te falar das galáxias, aí você vai ficar louco. Da transmigração das almas, aí complicou. Olha o que Jesus fala, né? Fala, meu filho, acredita, eu estou te falando coisa que você está vendo todo dia aí. Não é? Então, isso é muito bonito, muito bonito. Então, esse diálogo, como você falou, do Nicodemos, ele é revelador. Porque Jesus, ele dialoga de uma forma tão meiga, tão doce com Nicodemos, despertando ele. Primeiro, você é mestre lá. Abre. Outra, estou te falando coisa da terra. E ele vai falar aí, se você seguir, eu gostaria que você seguisse, que só quem veio do céu, quem subiu ao céu. Segue, por favor, ali. Como seria essa sequência agora? Aí cortou a sequência, né? Porque eu estou te trazendo essa verdade. O testemunho eu dou. Só subiu ao céu quem veio do céu. E ele fala, o Filho do Homem. Então, presta atenção. Só subiu ao céu, ele fala, só um subiu ao céu.
aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, só foi lá em cima, na perfeição, só um, só ele, só Jesus. Só subiu ao céu quem veio do céu. E ele fala, o Filho do Homem. Eu estou te falando isso. Estou dando meu testemunho. Acredita. Porque eu vim do céu, só quem subiu lá e que veio de lá. Então, estou te falando. Pode acreditar. Então, isso, ele é muito amoroso com Nicodemos. Sabe, parece um pai, sabe? Muito embora as idades ali, né? Nicodemos era bem mais velho do que Jesus, né? Mas parece que é um pai falando com o filho. Filho, faz assim, não, eu acredito no papai aqui, eu estou te falando. É muito suave, muito revelador esse diálogo. Porque a crença da reencarnação já existia. Por que que Jesus, naquele outro diálogo lá, ele fala, em verdade eu te digo que Elias há de vir. Uhum. Os apóstolos acreditavam que o Elias, que viveu 800 anos antes deles, 800 anos, mas a crença era que o Messias só voltaria com o antecedente de Elias. Elias viria primeiro. Os apóstolos acreditavam nisso. Então, eles acreditavam na reencarnação. Mas então, e Jesus fala, não, tá certo, Elias há de vir. Mas eu te falo que Elias já veio. Elias já veio. Mas quem é? É o João Batista. Aí ele fala outra coisa. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Porque eu estou falando para você. Elias é o João Batista. Agora, quem tem olhos de ver, veja. E esse discurso é nítido na Bíblia, né? Nítido. É claro, claro. Porque era natural a questão, até uma questão aí também, a questão dos judeus, já tinha ciência e consciência da reencarnação. Exatamente. Né? Mas antes de você formular essa questão aí, Vitor, vamos fazer a chamada aí para o sorteio de hoje, 2 livros com o autor aqui presente. Claro. É coisa rara, né? Entrevistando André Luiz, é o primeiro livro que nós vamos sortear hoje. Está aqui, ó, a galera lá do Face está nos acompanhando. E o outro é esse aqui, Tente Outra Vez. O Jamiro já deu uma palhinha, né, dos 2 livros aí para os nossos ouvintes, tá? Entrevistando André Luiz e Tente Outra Vez. É só você ligar 2252-4705, 2252-4705. Daqui a pouquinho o Jamiro vai sortear esse livro para você. Liga para a gente. Tá dando culpado? Tenta de novo. Tente Outra Vez. Isso aí, Marquinhos. Mandou bem. Lembrar que eu vou ver se eu acho aqui a volta de Elias. A obra, né, do Jamiro dos Santos Filho, você vai poder encontrar na nossa livraria espírita Francisco Cerqueira. Tem lá os últimos 6 dias de Jesus, depois do Calvário, Mais que Perfeito, né, esse o Entrevistando André Luiz, Tente Outra Vez, Para Não Perder a Vontade de Viver. São em torno de 14 livros escritos aí pelo Jamiro e tem lá na livraria espírita Francisco Cerqueira. Estamos aqui nessa manhã de domingo estudando Nascer de Novo, essa passagem fantástica aí, né, que nós temos aqui, está falando sobre o Nicodemo, mas tem também a passagem, né, que fala de João Batista, né? Eu achei aqui. Achou? Eu achei. É também maravilhoso, viu, doutor? Maravilhoso. Veja bem. E ele respondendo disse-lhes, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro, João e Tiago, logo após o episódio lá da transfiguração, lá no Monte Tabor, onde Jesus conversou com Moisés. Né? Então, aí, ó. Quando desciam do Monte Tabor, o mestre proibiu aos 3 apóstolos contar os fatos ocorridos lá no cimo, até sua ressurreição. Depois que eu ressuscitar, vocês podem falar. Pelo caminho, vinham os discípulos conversando entre si a respeito do sentido da grandiosa cena a qual havia assistido. Eles estavam deslumbrados. Os discípulos, meu Deus, nós vimos Moisés também, que coisa, né? E aí é legal, né, Jamiro, que muita gente fala assim, ninguém volta de lá depois que morre para falar. E geralmente quem fala é cristão. E aí eu cito essa passagem de Jesus conversando com Moisés e Elias, 2 espíritos.
Isso. né? E com testemunhos, os discípulos. Os 3 apóstolos. Aí, olha, veja bem. Como todo judeu piedoso, olha aí, Vitor, acreditavam na necessidade de Elias preceder o Messias. E agora ele aparecera lá na transfiguração de Jesus. É claro que o João Batista já havia sido degolado pelo Herodes. Seria o começo? Um deles não se conteve e perguntou ao mestre: por que dizem os escribas que Elias ainda há de vir? Aí, os escribas, o doutor da lei, falavam: olha, antes do Messias tem que vir o Elias. Isso era um sinal, né? Então, os próprios escribas ensinavam isso. Antes que o Messias aparecer, Elias tem que voltar. E aí vem, né, a sequência. E Jesus retorquiu com as palavras produzidas no início do presente tópico. Olha aí, ó. Onde que está? Aqui tem muitos comentários. Onde que está? Quando você está procurando aí, só para lembrar essa coisa que ele falou. Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Mas ele completa. Sim, Se quiseres acreditar, Elias é o João Batista. Então aqui eu não estou achando, mas é uma pena. Depois eu vou procurar. Então, mas aqui eu achei, é Mateus capítulo 17, 17, ó, o Jamiro. Leia. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então é isso. A ideia da reencarnação, para os judeus, era comum, natural. Porque se vocês estudar o livro da Torá, né? A Torá. Torá, o livro Torá, está lá. Que é o livro de base. É o livro de base, não só do cristianismo, mas também do islamismo, né? Isso é importante dizer. Tem isso, tem o Pentateuco todo do Antigo Testamento, ele é a base também do islamismo. Ô, Márcio, agora vamos tirar as crenças, as religiões, se uma ensina uma coisa, outra ensina outra coisa. Vamos analisar o mundo em si, o mundo. Você é pai, nós somos pais, nós somos avós, nós somos filhos. Então, como que eu vou ter esperança ao ver um filho que trilha caminhos comprometedores e no crime, sei lá, e se perde por aí, morre jovem, ou então no excesso de álcool e bate um carro e parte? Como que fica o meu coração com relação a Deus? E eu pergunto, como que ele vai ficar? Eu vou encontrá-lo? Ele vai para o céu? Ele vai para o inferno? Porque Deus tem que solucionar isso aí. Deus tem que resolver isso. É Ele que tem que resolver, ou seja, nos dando chances. Outras portas, outras oportunidades. Porque é muito cruel você condenar uma pessoa que viveu 25 anos, que se envolveu em crime, é muito cruel. Ele com 25 anos viver eternamente perdido. Sabe o que é eternidade? Bilhões, acabou, não tem outra chance. E se você analisar que um jovem que se perde e morre com 25 anos, certamente ele viveu, vamos dizer, porque a adolescência, a criança, ele não tem noção. Então, ele viveu 10 anos no crime, do 15 aos 25. E está perdido. Está perdido. E o pai, a mãe, sabe, aqueles que amam aquele jovem, o que se atirou de um edifício, o que se enforcou, o que fazer com esse filho de Deus? Nós não temos condição de resolver. Quem tem que resolver? Deus. Já ele vai fazer o quê? Dar mais uma chance na reencarnação. Não tem outra explicação. Sabe? Porque eu sou pai, como eu disse, eu não gostaria
de ver uma perdida, no caso eu tenho 2 filhas, e a outra feliz. Há de se lembrar do que o Cristo também disse, que um pastor não abandona as suas ovelhas, né? Se para o próprio Cristo ele dizia que não abandonaria, né, aqueles que estavam à sua volta, imagina Deus, né, na sua misericórdia, né? Eu acho que uma das provas que a gente pode dizer da reencarnação será que Deus ele criava na pré-história só pré-histórico? Não, vou criar só pré-histórico, o homem das cavernas. Ele criando, só pré-histórico. Aí foi passando o tempo, eu acho que Deus melhorou a sua criação, ele começou a criar seres mais evoluídos, né? Então ele saiu das cavernas, né? Então Deus foi melhorando a sua criatura. Mas mesmo hoje, Deus coloca ali na Amazônia, por exemplo, seres com princípios de inteligência muito simples. E como que ele cria um ser que vai viver no mato, na Amazônia, por exemplo, e seres como Albert Einstein, como, sabe, gênios, sabe, que vão morar em arranha-céus, criar computadores e outros ali na mata? Deus cria... Começa a criação. Mas seria um privilégio, né? Você está querendo dizer que é como se você tivesse privilégio, né? O seu filho vai nascer perfeito e o seu não. O seu filho vai ter inteligência, né, para desenvolver tecnologias, invenções. O outro, não. Não é assim, gente. Funciona, são conquistas da alma. São conquistas da alma. Então, analisando isso, olha a África, miserável, faminta, doente. Aqueles povos, né, que sofrem terrivelmente, parece que são relegados da humanidade. Parece que o mundo hoje, a gente vê na internet, você não vê nada da África. O que tem a África? A África é esquecida do mundo. Lá tem guerras de 20, 30 anos que matam milhares, milhões. O mundo não dá notícia. Que aquele povo está esquecido de Deus? Eu digo até que continua com a mesma coisa de milênios, né? Então... E que uma tribo invade a outra, escraviza, Isso. e continua a mesma coisa. E aí você se pergunta, qual a razão disso? Né? Bom, 9h35, está sintonizado aqui no programa do Espiritismo. Marco Ladrini, sorteio de hoje, 2 livraços. 2 livros, Tente Outra Vez e Entrevistando André Luiz. São os 2 livros. O doutor está aqui no programa com a gente hoje, Jamiro dos Santos Filho. Jamirinho! Daqui a pouquinho você vai sortear esses 2 livros para os nossos ouvintes, cativos ouvintes aqui do programa Luz do Espiritismo, pelo sorteio digital agora. E lembrar o telefone da rádio, né, Marcos? 2252-4705, 2252-4705. E lembrar, né, o Jamiro, um discípulo, você falou do discípulo, aí vamos falar do discípulo de Sócrates, né, que viveu 427 a 347 anos antes de Cristo, né? Tinha um belo pensamento. Estar na Terra é aprender a recordar. Tinha ideia também das vidas sucessivas. Né? Ele tinha um pensamento: ó, tu moço ou jovem que te julgas abandonado pelos deuses, saiba, se tornares pior, irás ter com as piores almas, ou se melhor, irás se juntar às melhores almas. Em toda sucessão de vida e morte, farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. É esta a justiça de Deus. Aliás, é essa a justiça dos céus. Né? A ideia das vidas sucessivas também. Como tinha o seu discípulo direto, Sócrates, Platão, né? De Sócrates não pensaria diferente também. Se a gente for avançar, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, quem não conhece Leonardo da Vinci, né? Que tinha um belo pensamento: lê-me, leitor, se encontras prazer em ler-me, porque muito raramente eu voltarei a este mundo. Olha só que belo pensamento de Leonardo da Vinci. Que tinha consciência das vidas sucessivas, que tinha consciência da sua missão na Terra e saber como um missionário. Você vem aos poucos aqui, né? Mas eu fico pensando, eu não me julgo, mesmo que Deus queira me conduzir ao céu, eu não me julgo
capacitado para viver lá. Como assim? Eu me conheço, eu sei das minhas imperfeições, né? Ainda tem que tirar umas rebarbas ainda, né? Ora, eu acho que se levar os povos, né, nós em geral, para o céu, nós vamos fazer daqui lá um inferno, não vai não? Nós vamos transformar o céu no inferno, porque nós somos ainda carregados de imperfeições, né? Ou ficaremos tão assustados com a perfeição do céu, vamos sentar num cantinho e falar, vamos só observar. Não dá para jeito, interagir, não dá. Não dá para interagir. E aonde é que está o céu? Hã? E aonde é que está o céu? Dentro de nós, né? Aonde é que está o inferno? Dentro de nós. O purgatório. Também. Né? Então eu faço alguma coisa para ir para o céu? Ou eu faço alguma coisa para me transformar no céu? Exatamente. O que o Cristo disse, meu reino não é desse mundo. Tá. Ele não é daqui. Ele veio de lá. Mas é coisa interessante que ele também fala, né? Ao mesmo tempo em que está lá, ele está aí. Então, ou nós podemos ir para lá, ou nós podemos trazer esse reino para cá. Isso é mágico, isso é lindo. E quando ele diz neste mundo, sabe o que eu não queria dizer em relação à realidade no momento deste mundo? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Mundo com seres ainda caminhando bem antes de nós, e muitos dos seres que já se transformaram na luz que trazemos dentro de nós. Esses que já se transformaram na luz que trazemos dentro de nós, de repente, esses já habitam planetas, digamos assim, bem superiores. Porque no coração de Deus não existe nem inferior nem superior. Claro que não. Tudo é escola. Então, aqueles que já estão na escola suprema, por conta do seu trabalho no dia a dia, né, de mundos que poderíamos dizer assim, mundos superiores, e sabemos que muitos estarão nos visitando muito mais agora, não é isso? Então, quer dizer, quando ele diz o mundo, este mundo, eu entendo assim, a realidade aqui no planeta Terra. Porque se existem muitas moradas na casa do meu pai, muitas moradas na casa do meu pai existem. Nós estamos aqui por quê? Alunos. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo se transformar em mestre de nós mesmos, nós vamos conseguindo, sem querer ou querendo, nos transformar em mestre dos outros que precisam. Não é assim? Mesmo no estágio em que a gente está, nós podemos aprender e ensinar, né? A evolução está aí para todos nós. Agora, esse dentro de nós começamos já a vivenciar isso. Nós não precisamos ser perfeito para vivenciar um pouco desse reino, não é? A partir do momento em que a gente se dispõe à evolução, nós já estamos vivendo um pouco desse reino, sabe? Por isso que eu digo que a gente pode ensinar e podemos e devemos aprender também. Então, Márcio, esse nascer de novo, agora você me perguntou o nascer das águas. Isso é coisas das religiões. É criação das religiões. O nascer de novo católico, evangélico, com todo o respeito que devemos ter, né? É uma crença bonita, porque também eles, ao emergir a pessoa na água e tirar, aquela pessoa assume o compromisso de se tornar melhor. Então, como você perguntou, é o que nós podemos suportar. Tudo bem, isso já passou, não dá para acreditar que a gente, só ao ser batizado, que se torna filho de Deus. Então a gente não era? Antes de ser batizado, nós não era filho de Deus? E quem não é batizado? Por exemplo, pela Igreja Católica e na Evangélica. Como nós falamos, os africanos, os hindus,
os esquimós, os índios, eles não são cristãos, logicamente não são batizados, não são filhos de Deus. É muita inocência nossa pensar assim, né? Então, não é somente através desse batismo que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mesmo que a gente não acredite nisso, acreditando na reencarnação ou Simples não, fato de acreditando em Deus ou não, né? A gente existir, nós somos filhos. E não tem como distanciar de Deus. Ah, você fazendo mal, você vai distanciar de Deus. Não tem como. Como que eu vou distanciar de Deus? Bom, 9h43, a hora voa quando o Última estudo é bom. chamada, Marcos. Marquem a última chamada, os 2 livros. São 2 livros do Jamiro. Tente outra vez, entrevistando André Luiz, é só ligar 2252-4705, 2252-4705, daqui a 7 minutos o sorteio. E Benjamin Franklin, quem já ouviu falar em Benjamin Franklin? Né? Tinha um belo pensamento, ele viveu 1706 a 1790 depois de Cristo, e inventor do óculos, né? Do bifocal. Não é investimento mais rentável do que o conhecimento de Benjamin Franklin. E acho que até presidente também dos Estados Unidos. Foi presidente, foi presidente dos Estados Unidos. Aqui jaz o corpo, está lá na lápide dele, aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, impressor, semelhante à capa de um velho livro de páginas arrancadas, abandonadas ao léu, com seu título e seus dourados apagados. A obra não se perderá, pois, como ele acreditava, ela aparecerá uma vez mais em nova edição, mais elegante, revisada e corrigida pelo autor. Que belo pensamento otimista das vidas sucessivas. Saber que fez bem naquela encarnação, trabalhou no bem naquela encarnação, que voltará mais elegante, mais revisada e corrigida pelo autor. E pode sim, a gente está aí as provas nas obras espíritas, né? Quando você está preparando um planejamento reencarnatório, né, Jamiro? Não é natural aquele espírito que vem até acompanhar todo o processo reencarnatório? Ô, Márcio, olhando o mundo, façamos uma visita a um hospital, façamos uma visita ao presídio, façamos visitas a lugares de dor. Sabe, parece que a vida perde o sentido. E aí, a sua esperança no mundo, sem a reencarnação, sem a sequência da vida, fica sem sentido. Porque aí sim, aí vem a pergunta, onde está Deus que permite uma coisa dessa? Porque nessas viagens, eu tenho muitas oportunidades, já visitei, como eu contei lá, em Petrópolis, manicômios. Manicômios. Pessoas que não sabem quem são. Não sabem. Vivem ali, alheio ao seu próprio ser. O que fazer com aquelas pessoas? Não sabem. Aí você vai no Hospital do Câncer em Barretos, onde você vê crianças sorrindo, brincando com um câncer terminal. Você sabe que ela, a qualquer momento, vai partir. A dor ali é terrível dos pais. Então, o que fazer com isso? Eu que tenho amigos que têm filhos que se mataram, o que fazer com isso? Não é possível que a gente não se toca e não pense, Deus tem solução para isso. Para tudo, né? Para tudo. Então, Deus tem que ter uma solução para isso, porque nós foge do nosso alcance. Eu tenho uma cliente, avó, o grande sofrimento dela, a netinha dela nasceu com câncer. Então, aí, onde o nosso dinheiro não compra a solução, onde o nosso poder não resolve. Então, nessas dores humanas, nós não podemos nada, nós não alcançamos. Então, onde está a solução? Nas mãos de Deus. Então, é isso que me conforta, é isso que me consola. Quando eu brinquei dizendo que eu não tenho condição de ir para o céu,
E eu vejo a humanidade, as guerras, as guerrilhas, bombas jogadas a esmo, matando centenas de pessoas, sabe? A miséria de povos, a fome, os ditadores que massacram os seus países. Como resolver isso? Ah, manda para o céu, manda para o inferno. Não é assim. Não pode ser. Bom, 9h48, chegando ao finalzinho do programa Luz do Espiritismo, né? A gente vem esgotar o assunto, em hipótese alguma, mas eu podia ter o Jamiro, fazer as suas considerações finais, possa passar também obras que as pessoas que estão sintonizadas no programa Luz do Espiritismo, no Brasil e no mundo, a gente está com milhares de pessoas agora sintonizadas, né? Não só no Brasil, no mundo, também nas zonas, né, do outro lado da espiritualidade também estão sintonizados. Que obras pode buscar para aprender mais sobre as vidas sucessivas? Sabendo que a vida é uma só, mas as existências são muitas. A própria doutrina já é uma porta que trata da espiritualidade. A doutrina vem dizer, não é para a gente ser feliz no mundo espiritual, ou lá no céu, ou não. Porque a doutrina, ela nos fala desse mundo de cá e do mundo de lá. Ela tenta trazer solução para essas dores que muitas vezes não podem ser solucionadas aqui, serão solucionadas lá. Por isso, até o Cristo nos confortou para essa impossibilidade de resolver de cá. Então, ele cantou as bem-aventuranças. Porque aquele que sofre, que chora numa doença, numa cama e não há remédio, não é? Então, nosso Senhor dá esperança para nós de que vai resolver isso no mundo espiritual. Então, a doutrina, ela abre essa porta para as reflexões de onde viemos e para onde vamos, e conforta esses corações de todos nós, porque nós não podemos escapar da dor, seja em nós, seja em quem amamos. E vai chegar o momento, como diz André Luiz, como diz Humberto de Campos, ele escrevendo para os encarnados: você que duvida do mundo espiritual, não tem problema, daqui a pouco o seu barco vai chegar de cá. Isso aí. Então, não tem problema, não tenha pressa. Você pode ficar aí na sua crença que o mundo não existe, que, sabe, o mundo espiritual não existe. Não tem problema não, eu te espero. Daqui a pouco você chega. A gente bate um papo aqui. Nós vamos bater um papinho de cá. Olha, isso aqui, o 16º mês espírita, aqui do Casa Espírita Francisco de Assis. Estarei lá amanhã com o tema autoconhecimento. Sócrates, conhece-te a ti mesmo, lá com o doutor Luiz Cancela lá. Vitor Staviaschi, suas considerações finais. Agradecer de estar aqui, né? E lembrar que, eu lembrei de uma passagem, Jamiro falando das perversidades, dos perversos que tem nesse mundo ainda, que no desdobramento de Kardec, né, ele chegou a um umbral e ele falou, bom, então agora eu vou encontrar todos aqueles, os maiores perversidades do planeta, né? Gengis Khan, então todos eles estão purgando aqui, ainda tinha aquela ideia, né? Aí, eu não sei quem era o mentor que estava com ele, eu não lembro, só que falou para ele assim, não, muito pelo contrário, nenhum deles estão mais aqui. Eles já estão em outras paragens, né? E talvez ele ficou, reencarnado. exatamente, e ele ficou até assustado, porque mesmo já estando sobre o estudo, né, doutrinário, ele esperava encontrar aquela turma purgando, né? Aquele pensamento que a gente tem, né, da questão do céu e inferno, né? Então eles vão estar lá ainda purgando porque eram guerreiros, mataram muita gente, participaram de coisas hediondas e eles já não estavam lá. E muitos nem estavam, inclusive, no orbe terrestre. Eles já tinham partido para outros orbes, né? Então é a certeza que a gente tem de que mesmo todos serão amparados, né? Mesmo aqueles em que um estado mais perverso hão de evoluir, porque está no nosso DNA espiritual, vamos dizer assim, né? A evolução. Todos irão evoluir, todos terão sua oportunidade, e aí não tem como não pensar nos processos reencarnatórios
para a nossa depuração, né? Então, bom domingo a todos. Agradecer aí, Vitor Staviaschi. Lembrar que semana que vem teremos a presença do Manon Fonseca com a parábola dos primeiros lugares. É o que nós vamos estudar aqui semana que vem, dando continuidade à obra do Carre Bachutil, os ensinos, as parábolas e ensinos de Jesus. Celso Tinta, boa matina, esperando. Bom dia, encerrando mais um dia aí de programa A Luz do Espiritismo nessa manhã de domingo. Então, Márcio, agradecendo já de imediato, né, agradecendo a todos a participação, tanto pelo telefone quanto pela internet, né, foram muitos que participaram aqui, a presença do doutor Aloísio, Jamiro, Marquinhos, Vitor, e claro, nós, né? eu e você, Márcio. Mais devedores aí, bom, aí está na sua conta. Pela reencarnação, né? Bom, e lembrando que semana que vem, também, além das palestras, né, que nós estamos anunciando aqui, vai ter o almoço lá no Fé Esperança, né? Aquela feijoada gostosa. Encontre os ingressos já na livraria, você já pode passar lá adquirir o seu ingresso, beleza? E é sempre a mensagem final, né? Se você quer um mundo melhor, não deixe para depois. Comece agora, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Olha, o tempo está passando, o tempo passa, né? Quando você vê, já está lá na frente, né? Então, se você quer realmente preparar o mundo para os seus filhos, evangelize, né? Porque não tem jeito, né? Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa Luz do Espiritismo. Doutora Luísa, agradecer sua participação aqui, né? Vindo aqui, essa vinda gostosa aqui no programa Luz do Espiritismo nessa manhã de domingo. Muito obrigado. Eu também agradeço muito. E gostaria de dizer o seguinte, uma grande passagem muito bonita que eu conheço também, que no momento não me lembro quem foi o grande sábio que falou, né? Caminhante. Não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Caminhos, então. Bacana, obrigado aí. E agradecer a você, amigo ouvinte, estudante, que esteve sintonizado com a gente aqui. Contando com vocês semana que vem para mais um dia de estudo. Anota aí na agenda, tá? Nós vamos abrir a sala de aula a partir das 8h30, domingo que vem, encerrando o mês, né, de outubro aqui pela 87,7 FM. Chegando ao finalzinho, já o programa Igreja em Ação com Fabiana e equipe, mantém o seu padrão vibratório lá em cima, né? E Marco Lazzarini encerrando o programa A Luz do Espiritismo, dando o ganhador dos dois felizardos que vão receber o livro do Jamiro dos Santos Filho com dedicatória. O livro Tente Outra Vez, do Jamiro, saiu para a Néia Leal, lá de Paraíba do Sul. E o Entrevistando André Luiz, tá? Para Rosemar dos Santos do Triângulo. E olha só como é que tinha a quantidade de pessoas participando aqui, de um lado e de outro da folha do Celso Tinta. Bom, quem não ganhou o prêmio material, como a Néia Leal e a Rosemar dos Santos, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos hoje, com a presença do nosso amigo Jamiro dos Santos, que veio logo ali de Araguari, né? De Minas Gerais, 1.000 quilômetros distantes. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.